Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Olá, muito bom dia a todos que nos ouvem ou nos acompanham nas redes sociais. Hoje, 2 de setembro de 2023, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencente à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagem do Novo Testamento ou ainda a codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema que vamos debater hoje, que vamos abordar, é egoísmo. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando sua pergunta, sua dúvida ou sua colaboração. Você pode fazê-lo também através da live ou do WhatsApp da rádio 2049 1212 ou pelo próprio telefone 2049 1200. Acompanhe também o programa através das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Nós estamos nas 3 plataformas. Lá você pode curtir, compartilhar. Compartilhando, curtindo, você vai fazer que esses programas alcancem maior distância, maior evolução, mais pessoas vendo, assistindo. Colabora conosco. E você pode também encontrar todas as informações das Casas Espíritas de Chapecó e região. Hoje, na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença de nossos queridos amigos Fabiana da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabiana. Seja bem-vinda. Bom dia, queridos colegas de bancada. Um bom dia muito especial para todos aqueles que estão nos acompanhando, os nossos amigos das redes sociais, que nos enxergam pelo Facebook, os nossos amigos do bom e velho radinho que nos ouvem em tantos lugares diferentes. Também do Rafael, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo. Bom dia, Rony. Bom dia, Fábio. Bom dia ao João, que nos auxilia, e a todos que nos acompanham. E esse que vos fala, Rony, da Casa Espírita Amor e Caridade. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento a todos aqueles que contribuem de forma anônima para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E também nosso patrocinador, pelo qual pedimos licença para ouvir o seu recado, a Escala Construtora. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Então, como nós já adiantamos, o nosso tema de hoje é egoísmo. É bem sábio que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Cada um, naturalmente, cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação, a todo custo, e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí, a todos os antagonistas sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. Por representar um problema que traz tão graves consequências para a humanidade, torna-se necessário entendê-lo para então poder enfrentá-lo na busca por uma sociedade realmente baseada nos valores cristãos. Fábio,
vamos começar ao nosso debate. Nós precisamos entender qual é a origem do egoísmo. Ele faz parte da natureza humana? Como a doutrina nos explica isso? Então, o egoísmo é algo que faz parte, sim, da natureza humana, no seguinte sentido. Quando nós pensamos em natureza humana, nós vamos nos reportar, nesse caso, a nossa natureza espiritual, né? E aí nós temos que lembrar que Deus criou todos os espíritos iguais. Todos nós fomos criados iguaizinhos, simples e ignorantes. Mas, à medida que nós começamos o nosso processo em busca da nossa evolução, nós fomos encarnando, né? Nós fomos tendo múltiplas vivências, múltiplas experiências. E nessas experiências, a nossa natureza espiritual foi se moldando. E aí, da mesma forma como nós adquirimos virtudes, nós também acabamos adquirindo alguns defeitos, por assim dizer, né? E ainda somos de uma natureza espiritual bastante atrasada, tanto que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, na nossa natureza espiritual, que ainda é um tanto atrasada, esses vícios, esses defeitos fazem parte, e o egoísmo também está em nós, né? Nessa natureza aí. Infelizmente, ainda faz parte de cada um de nós. E ele se origina do orgulho, né? A pessoa que ela tem um traço de orgulho, ela naturalmente se torna egoísta. Por quê? O orgulho, ele faz com que o ser humano ele exalte a sua própria personalidade. E a partir do momento que eu exalto a minha personalidade, eu começo a acreditar que eu sou melhor do que os outros. E se eu sou melhor do que os outros, no meu entendimento, eu não preciso olhar para os outros. Eu não preciso dos outros, eu mal preciso interagir, eu preciso olhar para mim. Eu sou autossuficiente? Praticamente isso. Essa palavra é interessante. Praticamente isso. Eu preciso somente olhar para a minha existência, para os meus desejos, as minhas necessidades, as minhas vontades, aquilo que eu quero que me faz bem, a minha alegria, a minha tristeza, eu. Né? O egoísta, ele vive no universo do eu. Então, quando eu sou mais importante do que absolutamente todo o resto, eu não preciso olhar para o resto. E aí o egoísmo vem, né, de mãozinha dada ali com orgulho e vai tomando conta. E a gente fica nessa luta aí para vencê-lo. Você falou que ainda estamos atrasados. Segundo Haroldo Dutra, um excelente palestrante espírita, né, fala que nós estamos mais perto do homem primitivo do que o nosso objetivo, que é o ser espiritual puro, né? Então, olha quanto nós temos dentro de nós ainda aquele ser primitivo que tem. Nós podemos não ver no dia a dia, às vezes nós nos exaltamos com certas coisas, talvez uma fechada no trânsito, aí nós já botamos para fora aquele homem primitivo, gritando, brigando. Eu estava tentando ser gentil, né, Rony? Eu estava me referindo ao fato de que ainda vivemos uma infância espiritual. Mas a realidade é essa aí mesmo. Mas está em nós. Então, isso é egoísmo, né? Porque nós viemos de várias encarnações, porque o homem primitivo, o egoísmo gera nele porque a autopreservação, né? Mas ainda nós mantivemos isso em plena sociedade que já estamos vivendo hoje, que nós já podíamos ter nos livrado, que nem muitos dizem que estamos atrasados nessa parte, né? Que nós podíamos estar muito mais evoluídos, mas ainda conservamos esses seres dentro de nós, né? E indo nessa lógica, né, que o egoísmo seria a doença do ego, né? Que o ego, né, a psicologia fala, principalmente a psicologia analítica, e Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, né, um palestrante espírita, fala muito que o ego ele é necessário, ele faz parte da nossa personalidade, né? Mas aí quando eu tenho o egoísmo, que é uma doença dessa personalidade, que na verdade se volta somente a si mesmo, né, faz com que a gente tenha muitos problemas até se desfazermos dessa doença exacerbada do ego, né?
E veja esse exemplo que você falou, quando a gente se irrita, por exemplo, né? Você está andando lá no trânsito e a pessoa, ela te atrapalha de alguma forma. Ela está andando muito devagar e você está com pressa, ou ela faz uma manobra não muito inteligente ali e te atrapalha a vida. Por que a gente se irrita? Porque a gente acha que é melhor do que os outros. Então, o outro não tem direito de errar, só eu tenho. A rua é só minha, só eu posso andar ali. E a gente começa a entender que assim, o egoísmo tudo está à volta para me servir, né? A gente tudo está girando dentro, né, do teu mundinho, que na verdade tudo à volta serve para te beneficiar, né? Então, como a gente tem ainda que se desfazer dessa mazela, né, que a gente vai ver nessa É exatamente o ego doente que te coloca como se você fosse o centro do universo. O centro das atenções. E você é só um grãozinho de areia no Nossa. meio disso tudo, né? Mas dentro disso, né, Rafael, nós estamos falando que praticamente o egoísmo é um instinto, né? É um instinto. E qual a importância dos instintos para o homem? Na verdade, a gente tem, né, o egoísmo, ele está muito próximo do instinto, né? Então, assim, ele pega-se, né, ele se utiliza desse instinto que nós temos para, na verdade, se fortalecer, né? Então, assim, a questão do instinto para os homens, a gente entende que ele tem um sentido positivo, né? A gente sabe que nessa nossa construção, ou seja, a gente já chegou hoje aqui nessa espécie humana, mas tivemos, né, a trajetória do nosso espírito imortal, ele saiu lá, a doutrina espírita nos apresenta que a gente teve os benefícios da questão mineral, a sensação no vegetal, e essa nossa experiência, principalmente na questão no reino animal, né, digamos assim, ele adquiriu esse instinto como espécie, né, entendido que a gente tem que se manter, ou seja, para nossa preservação. Ou seja, existe uma lei de conservação que esse instinto nos protegeu por muitas situações. E a gente sabe que acontece hoje. Então, ele na verdade, uma inteligência não racional. É um ato, às vezes, instintivo que você tem para algumas situações para você se autopreservar, por questão de sobrevivência, de manutenção. Então, ele faz parte, né, da nossa espécie. Ou seja, ainda ele está enraizado em nós, só que a gente tem ainda um limite que a gente não conseguiu estabelecer, que o instinto, né, ele é necessário, mas a gente já começa a viver outra era que é da razão, que é da questão do entendimento que as coisas não são somente para mim, que o instinto nos faz essa questão do apego, né? Aí que está, é esse querer exacerbado, esse apego às coisas, às pessoas, às situações, às vezes ao poder, que faz com que a gente tenha ainda esse instinto que nos leva e leve ao egoísmo. Então é nesse sentido que a gente entende que ele faz parte, mas ele tem que ser quebrado, ele tem que ser entendido que a gente está aqui para compartilhar, para a questão da sobrevivência, que cada um dentro do seu espaço, mas respeitando os limites dos outros, fazendo aos outros o que gostaria que nos fosse feito. Alguns autores definem o instinto como uma forma de inteligência não inferior, né? Mas mais primitiva, assim como você falava antes. E ele faz parte, ele é importante e ele não vai deixar de fazer parte, porque nós precisamos do instinto para sobreviver, como você bem explicou. A questão é, nós não podemos ficar presos a ele. Então, dentro do nosso esforço para evoluir aqui na Terra, para nos tornar melhores em todos os sentidos, também está o esforço necessário para passarmos do instinto à inteligência mais avançada e ao uso efetivo da razão.
nas múltiplas situações. Então, nós não precisamos abrir mão desse instinto, nem temos como. E ele leva, se a gente analisar, até pela nossa experiência, pela nossa essência divina, que as leis divinas estão em nossa consciência, o instinto, se a gente aproveitar, ele vai levar nós a um caminho seguro. Mas a gente não pode confundir com o ato instintivo, né? Então, assim, esse nosso aprimorar, esse nosso desenvolvimento, como a Fábio disse, vai nos levar à razão, que a razão, na verdade, vai ser a escolha consciente das situações. Que aí, com essa razão mais aprimorada, a gente consegue escolher, ou seja, o nosso livre-arbítrio vai estar mais a caminho do bem, daquilo que é melhor, daquela nossa essência que nos leva à direção a Deus. Mas o instinto de conservação, ele é mais para nós nos mantermos e levarmos a nossa encarnação aqui terrena até o fim do seu objetivo, né? Então é mais de preservação. O egoísmo quase praticamente é um vício que nós temos, né? De querer tudo para nós mesmos, né? É o excesso, né, desse instinto que ainda está muito presente, muito participa muito de nós, né? Que a gente quer as coisas só para a gente. A questão nossa da questão até de acumular, né? A questão nossa, né, da questão da conservação, da preservação, de querer tudo somente assim. O Ailton Correia, que nos acompanha sempre, todo final de semana, lá de Tubarão, olha, ele colabora aqui. Ó. Uma das causas do vazio é o estilo de vida egoísta e individualista que a maioria das pessoas leva atualmente. Uma pessoa egoísta é aquela que vive apenas para si mesma. Ela desconsidera os outros, não vive pelo coletivo, não olha para o mundo à sua volta e pensa apenas em seus desejos, em suas conquistas, em seus sonhos, em suas demandas imediatas. Obrigado, Ailton. É mais ou menos por aí como funciona, né? Mas, Fábio, nós falando em vícios, né? Que praticamente o egoísmo é um vício. E dentre todos os vícios, como podemos considerar que o egoísmo é um dos mais nocivos? Vamos pensar o vício sob o aspecto de falha moral aqui, né? De defeito, podemos dizer assim. Não existe um vício bom. Todos eles são prejudiciais a nós. O egoísmo ele é tão nocivo porque ele tem um duplo aspecto de prejuízo. Ele nos prejudica enquanto espíritos em processo evolutivo, ou seja, uma vez que eu não consigo olhar para além de mim, eu não consigo progredir. Por quê? Para progredir eu preciso interagir, eu preciso me relacionar, eu preciso olhar para o outro, eu preciso perceber a necessidade, a dor, a tristeza, a alegria do outro, e eu preciso sair de mim o suficiente para me colocar à disposição. E quando eu sou uma pessoa egoísta, eu não consigo fazer isso. Então, quando eu deixo de fazer o bem para o outro, eu estou perdendo a oportunidade de progredir. Eu estou perdendo a oportunidade de me melhorar enquanto ser humano, né? A gente fala, às vezes, das pessoas que têm uma tendência a aumentar os seus próprios problemas, né? Aquela pessoa que, muitas vezes, a gente chama de poliqueixosa. Ela está sempre reclamando. A vida é ruim, ela tem dificuldade de saúde, ela tem dificuldade financeira, ela tem dificuldade no trabalho, familiar. Nada na vida dela é bom. Normalmente, quando essa pessoa consegue sair daquele mundo que ela classifica como ruim e interagir com pessoas que necessitam de ajuda, ela se resolve. Por quê? Quando ela sai daquele mundo dela, ela consegue enxergar que ali fora tem coisa muito pior. E aí ela vai interagindo com essas pessoas que têm dificuldades maiores, ela volta para casa e agradece a vida que tem. A gente já viu isso acontecer milhares de vezes. É algo corriqueiro. E né? isso diz que é um dos maiores remédios para a depressão. Exato. Mas a pessoa precisa fazer um movimento de ir para fora da vida dela, de alcançar o outro. E quando eu sou muito egoísta e eu só consigo me enxergar, eu não faço isso. Então, o egoísmo ele é tão nocivo porque ele me prejudica de forma que eu não consigo olhar e progredir, e prejudica o outro que poderia ser beneficiado pela minha ação e não recebe esse benefício.
E nós temos que lembrar que quando a gente fala em progresso, quando a gente fala no nosso melhoramento moral e espiritual, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não sou uma pessoa má, porque eu não faço o mal. Mas não basta não fazer o mal. A doutrina nos ensina isso claramente. É preciso fazer o bem. A prática do bem, ela é extremamente necessária. Vamos lembrar a máxima mais conhecida da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E se eu estou dominada pelo egoísmo, como é que eu vou praticar a caridade? Então, eu vou ficar preso naquele processo ali do tudo bem, eu não sou má, eu não faço mal, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, eu estou perdendo a oportunidade de seguir adiante. O próprio Evangelho diz, não basta não fazer o mal, é necessário praticar o bem. Exatamente. E também a gente precisa lembrar que não existe acaso. Essa é uma outra situação que às vezes a gente esquece, Não existe acaso. Nós não estamos por acaso na família que nós estamos, nós não estamos por acaso no trabalho que nós estamos, ou na casa espírita que nós estamos, ou na sociedade, ali no bairro, nós não paramos ali por acidente. Então, se nós estamos ali, é porque nós temos naquele entorno a possibilidade de auxílio. Nós temos alguma coisa para realizar ali, alguma tarefa para fazer. E precisamos, com urgência, sair do nosso ego para poder enxergar o que está nos aguardando enquanto tarefa, enquanto trabalho ali. Exatamente. E na verdade, assim, se a gente começar a analisar, e Jesus tem, nós temos eles como modelo e como guia, e no primeiro, vamos dizer assim, na primeira bem-aventurança, no Sermão da Montanha, que seria, vamos dizer assim, um dos mais importantes da sua mensagem, ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, referendo-se principalmente numa das virtudes que a gente pode entender, a humildade. Porque sem humildade você tem esse orgulho, esse egoísmo voltado somente a si mesmo, e sem a humildade para você se reconhecer que você não é mais que ninguém, que você tem muito a que melhorar, você não consegue sair desse mundinho que a Fábio tanto comentou. Mas já que tu citou as bem-aventuranças, tem aquela também: bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia, Então, as bem-aventuranças, elas nos dão um leque de conhecimento a respeito disso, que para nós nos livrarmos desses vícios que nos incomodam, nos atrapalham e nos atrasa como evolução espiritual, E o exemplo maior do que não é egoísmo é justamente a ação de Jesus no período em que ele esteve entre nós, Naqueles anos, na forma como ele se dedicou, como ele doou aquela existência para ensinar, para amparar, para curar, para encaminhar. Todas as ações dele são um exemplo de como servir. Sair de si mesmo. De sair de si mesmo, em todos os seus momentos. A gente não vê nada que se voltou a ele, A questão, às vezes, do vamos dizer assim, do ego dele, Algo voltado, ele sempre voltando-se aos outros, a servir, a fazer o bem. E ele olhava o espírito, não o corpo material que estava ali, Não interessava de quem fosse, E veio para os doentes, para todos nós, que ainda estamos. E se a gente for analisar a forma como eles trabalhavam naquele período, tanto no acolhimento, porque era muito esse processo, As Casas do Caminho, por exemplo, eram formas maravilhosas de acolher, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual, a todos aqueles que necessitavam. E quando a gente ouve essa história, parece que era uma tarefa simples. Vamos fazer uma casa aqui, vamos acolher essas pessoas, vamos sustentar essas pessoas materialmente, moralmente, espiritualmente, está tudo bem. Nossa, não foi nada disso. O nível de dificuldade que essas pessoas passavam, de não aceitação da sociedade, de críticas, de falta de recursos em todos os sentidos, foi um trabalho monumental o que eles fizeram naquele período. Então, se a gente for ler, por exemplo, a história de Paulo de Tarso, o que esse homem passou,
para conseguir transmitir a mensagem do Cristo, né? Isso é sair de si. E a gente via nesse sentido que a Fábio fala, esse cristianismo primitivo, né? Aquela essência daquela pureza que tinha a mensagem, transformava as pessoas. E nessa transformação das pessoas, deixava o egoísmo totalmente de lado. Deixava todos os vícios, né? E principalmente esse, que esse fazia com que as pessoas tinham a perspectiva de uma vida futura. Aquilo que elas estavam passando ali, aquelas dificuldades que elas estavam, era momentânea, é passageira. Por isso que o Espiritismo traz essa essência de ampliar a nossa visão, entendendo que aqui a gente tem as nossas dores, as nossas dificuldades, os desafios, mas eles são passageiros, necessários, mas passageiros. Tudo Eu brinco passa. que às vezes a gente sente que precisa, no nosso caso, trabalhar, né? Mas às vezes a gente sente que precisa ir lá na casa espírita, receber um passe, ou, né, fazer aquele processo de estar ali para fazer uma conexão com a espiritualidade, com Deus, com Jesus. E aí a gente pensa assim, nossa, mas é difícil porque tem que ir até lá, porque está frio, porque está chovendo, né? E a gente tem carro, ou a gente tem pode chamar um Uber, né? Pode ir de ônibus, às vezes é pertinho da casa. E a gente faz essa análise assim, e pensa, não, então vamos ficar em casa, né? O comodismo. Aí a gente olha um Paulo de Tarso. O dia bom para eles, quando ele chegava em casa à noite, era o dia que ele não tinha sido espancado. Apedrejado. O dia que só cuspiram nele, porque ele estava falando de Jesus, ele voltava para casa feliz. Porque ele não apanhou, ele não foi apedrejado. Não foi preso, né? Ele ele ia foi preso em todas as cidades, então, né, como a gente tem essa ideia equivocada da dificuldade também. Como a gente maximiza problemas que muitas vezes são tão pequenos, justamente por não conseguir sair do nosso mundinho. Exatamente. A Sandra, que nos contribui ao egoísmo, é a pior chaga da humanidade. Vamos dar um bom dia para a Salete, o John, a Cleci, a Sara Jane, a Maria Zenaide, a Gelci, o Ailton, né, que já comentei, a Sueli, a Mona Lisa, a Aline, Francisco dando bom dia a todos, ótimo final de semana, o Jair, a Marisa Marini, a Daniela, a Odete, o Jairo, o Nelson, que nos acompanha todos os finais de semana, a Associação Espírita Amor e Caridade, que está no Facebook também, o Roberto, a Dani, a Clenir, a Salete, a Janete, a Andréia e a Carla. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook ou pela própria rádio também. Um ótimo dia. Muito obrigado pela audiência. Rony, eu gostaria de pedir um minutinho, né? Sim. Nós gostaríamos hoje, e eu falo aqui não só em meu nome, mas em nome de todos nós, enquanto trabalhadores, administradores dos programas de rádio, e por que não em nome dos nossos ouvintes também, e gostaríamos de fazer aqui um agradecimento muito especial à construtora Scala, que nos acompanha enquanto patrocinador desse programa desde o início. Desde o início, já são quase 6 anos, ou já passou de 6 anos, acho. Uma Exatamente, coisa assim, né? Eles estão nos amparando, nos apoiando aí por todo esse tempo. A gente sabe que o recurso material, ele é importante, ele é muito necessário. Então, foi através desse patrocínio que nós conseguimos trazer o Hora para o Ar e conseguimos fazer esse trabalho de alcançar tantas pessoas nesses 6 anos, de levar a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do cristianismo, a mensagem de Jesus a tantos ouvintes ao longo de todos esses anos. Então, hoje a gente está encerrando, né, essa parceria com eles. É o último programa que eles patrocinam, é o dessa data. E nós não poderíamos deixar de fazer esse agradecimento e de deixar muito claro o quanto foi importante o apoio que essa empresa nos deu ao longo dessa trajetória. Então, o nosso agradecimento muito especial à Sandra, a todo o pessoal da Scala Construtora, e o nosso abraço, né, cheio de carinho por todo esse apoio que nós recebemos, por eles terem estado conosco nessa caminhada. E sempre é os minutos, né, os momentos, agora com
com tudo o que está, podemos estar encerrando uma parceria, mas logo aí na frente voltamos com a mesma parceria, porque... Portas e corações abertos. Os nossos amigos lá são sempre de gente boa, gente finíssima, que nos proporcionou esse tempo todo, né? Estava conosco, e esperamos que um dia volte a estar conosco de novo, né? Mas, voltando ao nosso assunto, e desculpa o nosso momento aqui, né, para os nossos ouvintes, mas é muito importante isso, mas vamos voltar para o nosso assunto. Rafa, quais seriam os problemas presentes na sociedade que podemos atribuir ao tal do egoísmo? Acho que são muitos, né? Eu acho que, vamos dizer assim, não dá para dizer todos. Quase. Né? Então, assim, a gente, como já vem comentando aqui, que o Espiritismo entende, né, que o orgulho e o egoísmo são essas chagas da humanidade, a gente entende que o progresso da humanidade caminha a passos lentíssimos em função desses dois vícios, dessas duas mazelas, né? E principalmente, a gente não sabe nem dizer qual que é, um que é maior, qual que é o pai, qual que é o filho, então são os dois, o egoísmo, atrasem muito o progresso da humanidade. Então a gente vê que essa busca desenfreada, né, pelo ter principalmente, em detrimento ao ser, faz com que cada um viva muito para si mesmo. E nessa vivência de si mesmo, a gente esquecendo da dor do outro, das dificuldades, e voltando somente ao seu mundo, esquecendo que aonde a gente está, a gente pode fazer a diferença, a gente pode amenizar a dor das pessoas. Então a gente vê a questão da fome, da violência, da insegurança, né? Das questões dos abusos, né? do próprio poder, das desigualdades que a sociedade encontra, não só material, mas também moral, que poderiam, né, e podem ser amenizadas quando a gente sai de si mesmo, quando a gente faça esse movimento em direção ao outro. Com certeza ele é a raiz de todos os males, porque se a gente fazer uma varredura e tentar achar nesses males, se ali não tem o egoísmo, é muito difícil. Então todos têm. Então a sociedade, se nós todos, né, e como a Fábio falou, fora dessa caridade, tanto a material como a moral, não há progresso, não há salvação. Se a gente não fizer esse movimento de sair, né, de entendendo que aquilo que eu faço de bem, que muitas vezes é só para mim, talvez não é um bem, mas quando eu faço o bem para todos, onde eu consiga beneficiar as outras pessoas, isso sim é o bem. E aí a gente lembra dos principais mandamentos de Jesus, né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros o que gostaria que nos fosse feito, a gente resolveria muitos problemas da nossa sociedade. Nós podemos ver também, fazer uma análise em nós mesmos, né? Será que eu sou egoísta? Né? Começar a analisar o nosso dia a dia, como o nosso comportamento, né, dentro de tudo essa sociedade, e verificar. E nós vamos ter a resposta, né? A gente sabe que ainda é muito, né? A gente tem muito a melhorar. E a gente só consegue mudar a nós mesmos, né? Então a gente vai ver que a gente não tem que querer mudar o outro. O esforço para mudar a si mesmo é que vai transformar primeiro individualmente, para daí a gente no coletivo acontecer as mudanças que a gente quer e sonha e sabe que vão ocorrer. E tem uma percepção que talvez a gente precise mudar um pouquinho, que muitas pessoas entendem que para que elas se transformem, para que elas se melhorem, para que elas possam fazer o bem, elas têm que transformar o mundo. E não é assim, né? É como o Rony falou no início, assim, para fazer a gente acordar para a vida. Grãozinho de areia você é. E olha lá, né? Então, a gente pode sim e deve fazer o bem dentro da nossa possibilidade. Mesmo que não seja um grande ato, mesmo que não seja uma grande transformação, aquela criatura que eu alimento no dia de hoje é um bem que eu estou fazendo, né? Aquele pouco que eu tiro de mim para dar para o outro é um bem que eu estou fazendo.
aquela palavra boa que eu digo, aquele abraço que eu dou, aqueles minutos que eu consigo ouvir sem julgar, a caridade de ouvir também. Então, não é necessário grandes mudanças, grandes transformações. É porque não De é, pouquinho em não é pouquinho. visto a montanha que eu transporto, e sim o esforço que eu faço para levar aquele carinho de mão que estou levando, né? Então, essa é a medida, é o esforço que eu faço para ultrapassar as minhas más tendências, né? E falando em más tendências, Fábio, existe alguma relação entre o egoísmo e o amor próprio para nós diferenciarmos isso? Olha só, existe a linha ali é tênue, né? Muito tênue. Mas há uma tendência de entendermos que se o egoísta é aquele que não enxerga o outro, o altruísta é aquele que não enxerga a si mesmo. E isso está completamente equivocado, né? Então, eu não preciso deixar de olhar para mim, de cuidar de mim, para cuidar do outro. Aquilo que o Rafa falava antes, que é um mandamento que a gente precisa ter claro. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu preciso fazer um processo de me entender, me aceitar, me perdoar, me conhecer e me amar. Isto feito, eu tenho condição, né, de olhar para o outro e de amar o meu irmão da mesma forma como eu amo a mim mesmo. Se eu não conseguir fazer esse movimento ainda, como é que eu vou amar o outro? Eu nem sei o que é. Tem uma frase de Emmanuel que diz: ninguém dá o que não tem. Exato. Se eu não tenho amor próprio, como é que eu vou dar amor ao... Perfeito isso. Então, para que eu possa fazer algo de bom para o outro, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso estar bem fisicamente. Eu preciso estar com as minhas emoções organizadas. Eu preciso estar bem espiritualmente. É claro que a gente não consegue estar 100% do tempo 100% bem. Sempre tem uma coisinha ou outra, mas eu preciso de equilíbrio. Se eu não estou bem comigo, eu não consigo fazer pelo outro. Então, o amor próprio, ele não tem nada de egoísmo. O amor próprio é uma necessidade. Amar a si mesmo é seguir uma orientação de Jesus. Cuidar de si, desejar o bem a si mesmo. É aquele processo da gente olhar como é que está a minha vida hoje? O que eu estou ouvindo? O que eu estou assistindo na TV? Que tipo de leitura eu estou fazendo? Com que eu estou me alimentando, né? Que tipo de conversa eu estou tendo? Como é que eu estou alimentando as minhas emoções e o meu espírito? Como é que está o meu corpo? Eu tenho qualidade de vida? Eu faço uma atividade física? Eu cuido da minha alimentação? Né? As minhas emoções, as minhas relações, eu tenho bons relacionamentos? Como é que está a harmonia dentro da minha casa? Então, primeiro eu preciso olhar para isso, colocar a minha vida em dia, fazer o bem para mim. E aí, para eu poder ter condição de estender a mão para o outro. Senão não dá certo, né? Não flui. E não é errado esse querer bem. E a Fábio muito bem explicou. Eu só posso sair de mim para auxiliar o outro, como o Rony disse, né? Cada um dá aquilo que tem, quando está bem resolvido. Então, talvez esse olhar para si mesmo, né? Resolvendo os teus problemas, entendendo que todos nós temos as nossas dificuldades e esses vícios, o egoísmo ainda está muito dentro de nós, mas ele tem que nos colocar na posição exata que a gente está, né? Então, por isso que, né, a humildade, a indulgência de primeiro entender que eu sou raso, eu não sou acima de ninguém, nem pior que ninguém, né? Então, nesse entendimento, a indulgência de entender que as pessoas também erram como eu erro, aí faz com que você tenha esse autocuidado de olhar, entender que a gente também precisa dessa essência espiritual para também poder auxiliar. E a gente se resolvendo, a gente consegue auxiliar o outro. Eu gosto daquela analogia do comissário de bordo lá, né? Quando você entra no avião e ele fala assim: se houver turbulência, máscaras cairão. Coloque primeiro a sua máscara para depois auxiliar quem está perto, mesmo crianças. Por quê? Porque na turbulência, se você não coloca, se
der aquela descompressão, você não coloca a tua máscara, você desmaia. Como é que você vai ajudar alguém que está do teu lado se você estiver desmaiado? Em contrapartida, se eu coloco a minha máscara direitinho, eu vou ficar bem, eu consigo ajudar outras pessoas. Então, é esse o sentido do amor próprio, de olhar primeiro para si. Não quer dizer olhar sempre para si, ou olhar e o egoísmo, só para si. É essa linha tênue tênue que a gente tem que considerar. Aí entra o egoísmo. Então, eu me olho para depois poder olhar o outro. Mas é que nem o Rafa falou, a humildade mantém você olhando para si próprio como amor próprio, né? A humildade mantém isso, porque senão se torna vaidade e a vaidade leva ao egoísmo, né? Então tem que só ter esse cuidado, mas são necessários o equilíbrio de tudo isso, né? E aí só se dá o autoconhecimento, né? Por isso que o Espiritismo ele dá essa condição de entender que nós somos responsáveis por nós mesmos, que nós temos, na verdade, né, vamos pensar assim, uma bagagem que nós mesmos construímos e estamos colhendo o reflexo daquilo que lá atrás a gente, na verdade, plantou, em função de uma lei de ação e reação. E nessa colheita só cabe a nós mudarmos, né, aquilo que a gente pode fazer com que o futuro seja diferente. Mas aquilo que a gente tem, que já fez lá no passado, a gente vai ter que passar. E nesse passar, a gente entende que só nós podemos fazer esse movimento para essa mudança. A questão é como passar. Exato. Né? E essa tua fala me reporta para aquilo que o Rony falava antes. Será que eu estou sendo egoísta? Conhece-te a ti mesmo. É aquela questão que o Santo Agostinho coloca lá no Evangelho, de que todas as noites ouve a tua consciência, mas ouve com verdade. Né? Analisa como foi o teu dia. E é nesse momento que você consegue perceber se você está bem, o que você precisa mudar e se você está sendo egoísta, se você está sendo bom para os demais e para você mesmo. Mas precisa se ouvir. Mas a pior pessoa, o pior ser para nós ouvirmos é nós mesmos. Porque geralmente quando nós olhamos no espelho, nós, é bonito, é isso, é aquilo, aquilo outro, só as vaidades, né? Os defeitos a gente joga para debaixo do tapete. Agora, encarar e verificar o verdadeiro eu lá no espelho, essa é mais difícil. É por isso que a gente fala, né? É olhar com verdade. Porque conversar com a gente nem sempre é uma conversa muito agradável. E hoje, né, a própria sociedade, às vezes, mistura um pouquinho as coisas, né? Vamos pensar assim... Fala-se da personalidade forte, né? Daquela questão, né? Que a gente às vezes tem que se impor, né? Vamos dizer assim, às vezes não deixar as coisas passar, né? E às vezes nesse sentido as pessoas falam às vezes aquilo que vem na cabeça e acabam agredindo as pessoas e aí a vaidade e o orgulho começa a se elevar e se exacerbar e você às vezes acha que você está fazendo certo, acha que você não feriu ninguém, acha que você não fez, né, com outro aquilo que devia fazer, e aí que vem a condição, né, de que às vezes esse egoísmo, esse orgulho, de entender assim que os outros não são melhores que você, sem dúvida, mas também não são piores. A gente está numa situação muito parecida. E a gente está com todos nós, os seus problemas, as suas dores, e a gente não entende o outro, né? E às vezes quer se sobrepor. A sociedade tem isso, né? Da questão do forte no mais fraco, está muito voltado ao egoísmo. Exatamente. Dá um bom dia para a dona Zenesia, a Inês, a Undina, a Nilce, a Vilma, a Dari, a Iraci, a Nelly, a Margarete, Reni, Wilson, que todos eles estão acompanhando conosco aqui na live do Facebook. Muito obrigado pela participação. Rafa, na questão 914 do Livro dos Espíritos, o egoísmo estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração dos homens. Isso seria possível? De que forma? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente sabe que esse progresso, como a gente falou, individual é muito lento. Ele não ocorre do dia para a noite.
E também ninguém falou que ia ser fácil. E a gente sabe que não é fácil. As dificuldades todos nós temos. Mas se fosse fácil, nós estaríamos acomodados. E esse é o objetivo, de a gente ter esse movimento. Né? Se a gente viesse com a evolução nossa pronta, com o progresso pronto, qual o mérito? Né? Então, quem seria o mérito? De quem seria. Então, é nisso que a gente tem que entender, que o mérito se dá no movimento que tu faz, de olhar para si mesmo, de auto se conhecer, da reforma íntima, tudo aquilo que o Espiritismo traz e nos apresenta que a gente tem esses problemas para resolver. A gente está aqui, na verdade, reencarnado com objetivos. E esse é o objetivo principal, a evolução, o progresso individual, primeiramente. E aí que a gente vai entender que vai ser possível isso quando esse progresso individual acontecer, a gente nos transformando a si mesmo, entendendo que o ser é muito mais importante que a posse, que o ter, né? Que esse momento aqui é uma passagem, por isso que a visão que a gente tem do Espiritismo em função de estender ampliar essa questão do berço e do túmulo, né? Que a vida ela segue, ela continua, ela já teve um passado, e eu ampliando a minha visão e despertando para esses valores, né? Que são o que Jesus nos diz, né? Os tesouros da alma, que é aquilo que a gente vai conseguir levar, que não é a traça nem a ferrugem que vai corroer, a gente vai mudar a si mesmo. Mudando a si mesmo, eu mudo a sociedade, aonde eu consiga me inserir, eu consigo, às vezes, com o meu exemplo, mudar as pessoas, e mudando cada uma das pessoas, a gente vai mudando as instituições, vai mudando as relações e mudando, né, com certeza, esse nosso estágio, que a evolução dos mundos vai se dar também no progresso individual dos indivíduos que aqui estão, que vão, na verdade, ter essa luta individual contra o seu ego doentio, né, egoísmo, e assim mudar a sociedade, a humanidade. Mas vê como que o Pai faz uma obra bem perfeita, né? Nós somos seres individuais que precisamos evoluir individualmente, mas vivendo numa sociedade que precisamos ajudar a sociedade a evoluir também, né? É complexo isso e faz nós, que nem nós falamos, pelos nossos esforços. E é impossível o ser humano viver sozinho. Não existe isso. Ele tem necessidade de compartilhar a sua existência, de viver em sociedade. Porque a gente vê, né, qual é o mérito da pessoa lá isolada, lá insulada, lá às vezes vamos pensar, não, eu queria viver, eu não posso trabalhar com pessoas, eu não posso né, conviver com pessoas é o meu problema, muitos dizem, né? Qual o objetivo daquela pessoa que está lá isolada, lá numa ilha deserta, sozinha lá, sem as suas relações? Então não tem a história do monge, a história do monge, ele não aguentava mais a humanidade. Ele achava a humanidade um negócio horroroso e ele resolveu se isolar para se melhorar, porque ele queria ser uma pessoa melhor, ele queria ser uma pessoa iluminada. E aí ele achou um fim de mundo lá numa montanha, se enfiou lá e ficou 30 anos lá, meditando, orando, se melhorando, se iluminando. Um belo dia, um alpinista passava por lá, encontrou a porta da caverna lá que ele morava e encontrou com ele. Fazia muito tempo que ele não via ninguém, né? Todo aquele tempo isolado. Convidou o rapaz para entrar e ofereceu um chá lá para ele tomar. E o rapaz, distraído na conversa, derrubou a xícara. E o monge enlouqueceu. Como é que você quebra a minha xícara? Eu só tinha essa xícara. E agora, o que eu vou fazer? Ou seja, o que adiantou ele ficar 30 anos lá? Por quê? Porque ele estava sozinho. É no convívio que a gente cresce. É no convívio que a gente é desafiado, que a gente apara as arestas, que a gente se torna melhor. Olha a nossa família. Então, a gente vê, né, na bondade de vida e coloca as pessoas exatamente que a gente precisa para conviverem junto, todas com as suas individualidades, as suas dificuldades. E é ali que a gente é testado o tempo inteiro, né? Todos nós temos as dificuldades em família, a nossa intimidade cai-se as máscaras. Ali a gente é como a gente é. Então, tu quer, na verdade, olhar a si mesmo,
como que tu tá nas tuas relações na família? Eu sei que eu tenho as minhas dificuldades lá, como lá em casa diz, não, lá ele vai lá falar bonitinho, aqui em casa ele é diferente. Sempre acontece isso. E a gente às vezes pensa, a pessoa fala né? muito, né? Não, a minha família é terrível, a minha família é difícil. E você, Alecrim Dourado, tem certeza que você não é uma dificuldade para aquelas pessoas também? Sem dúvida. Olhar o erro dos outros é fácil. Mas assim, estava falando do isolamento. Nós estamos aqui para evoluir. Evoluir significa intelectual e moral, mas principalmente moral, né? E para evoluir moralmente, nós precisamos nos livrar dos nossos vícios. O ego, o orgulho, a vaidade, todos esses aí. Mas como que nós vamos eliminar esses vícios se nós estamos isolados sozinhos? Impossível. Não conseguimos, né? Pedimos licença nesse momento, então, para agradecer ao nosso patrocinador, a Escala Construtora. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Fábio, lá na questão 915 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: o egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? Veja bem, nós estamos vivendo na Terra, que é um planeta considerado, lá na classificação dos mundos, ela é um mundo de provas e expiações, né? Aquilo que você falava, que nós estamos muito mais próximos ao homem primitivo do que aos anjos, nós estamos muito mais próximos do umbral do que dos mundos felizes, né? Essa é a nossa localização geográfica, mais ou menos. Mas a Terra, ela se encaminha para a condição de planeta de regeneração. Ela está se transformando em um mundo de regeneração. E veja que quando a gente fala isso, qual que é o entendimento que as pessoas têm? Que o planeta vai se organizar sozinho. Isso não existe. Nós vamos ter um mundo de regeneração, um mundo onde o bem predomina, quando a humanidade estiver nesta condição. Ou seja, quem vai promover a regeneração desse planeta somos nós. Quem vai transformar a Terra num mundo melhor são as pessoas que habitam a Terra. Então, quando nós formos pessoas voltadas inteiramente ao bem, quando nós tivermos vencido as nossas mazelas, os nossos vícios, quando nós tivermos nos melhorado na medida necessária, então é a questão coletiva. Eu melhoro, o Rafa melhora, você melhora, nós vamos ajudando outras pessoas a se melhorar e a coletividade se melhora e a Terra se torna um mundo por de isso regeneração. que não é por decretos políticos, administrativos, de líderes mundiais que vão mudar o coletivo. O coletivo se dá no individual. Exato. Por isso que tem teorias perdidas que acham que vão mudar de tudo de uma hora para outra. Não é, é pela mudança interior, individual. Jesus disse que ele veio implantar o reino de Deus nos corações dos homens. E ele estava muito perto, porque, ou seja, era o coração nosso que a gente tinha que transformar. Na verdade, o coletivo é um resultado reflexo, do individual. É um reflexo, então é tudo do menor para o maior. Então, individualmente, a gente vai mudar e cada um tem que fazer o seu esforço, a sua responsabilidade, a sua parte, e a gente só consegue mudar a si mesmo aí para refletir no coletivo. Então, finalizando essa questão... Desculpa, Fábio. Não, imagina, uma contribuição super importante. O egoísmo é um obstáculo, sim. Porque, é como o Rafa falava, enquanto nós continuarmos egoístas, o nosso coração não muda, a nossa individualidade não muda, e aí a coletividade também não vai mudar. Então, ele representa, nesse sentido, um obstáculo a essa transformação da Terra. Porque para a Terra ser melhor, nós temos que ser melhores. Falando em Terra, e o planeta Terra será livre do egoísmo? É exatamente nessa transformação, né? Aquilo que a gente vem falando. Quando as individualidades, ou seja, os espíritos que aqui, hoje, na verdade, habitam a Terra, tanto
no plano material como no plano espiritual, muitos estão tendo a sua última encarnação, ou seja, a última oportunidade de se redimirem. Muito bem lembradas. Então, assim, ó, e às vezes a gente assusta-se, né, dessas condições atuais, às vezes, né, desses extremos que estão acontecendo, muitas vezes nos costumes, nas artes, né, em tudo. Muitos espíritos lá que estavam naquelas regiões, como a gente diz, umbralinas lá, foram resgatados e dados a eles essa última oportunidade de aqui se transformarem. E aqueles que estão renitentes ao mal, que continuam e vão preservar nessa maldade, que não querem se transformar, vão ser, na verdade, convidados, digamos assim, a sair do nosso planeta e habitar um planeta que está na condição que eles representam da sua moralidade, né? Muitas vezes a inteligência está acima, mas a moralidade está naquele patamar. Ou seja, a Terra vai evoluir nessa transição que a Fábio comenta, em função desses espíritos que aqui habitam, que estão se transformando, mudando individualmente para ir mudar a coletividade. E é importante a gente lembrar que nós já fomos bem piores, né? Às vezes a gente se assusta com coisas que acontecem, que a gente pensa, nossa, nessa altura do campeonato não dá mais para tolerar esse tipo de coisa, não poderia mais acontecer algumas coisas que a gente vê acontecer na nossa sociedade. Mas quando a gente pensa que antes de Cristo a humanidade recebeu como orientação uma lei do talião, olho por olho, dente por dente, para corrigir uma convivência que era pior ainda antes dela, né? A gente entende que a humanidade já viveu um período de extrema violência, de extrema intolerância, e hoje nós estamos numa condição melhor, onde a gente já vive um mundo mais tranquilo em muitos aspectos. Então não dá para desistir, né? A gente não pode acreditar que isso não vai acontecer. E faz parte dessa transição, né? Exato. A literatura fala que muitos desses acontecimentos fazem parte desse momento, né, de efervescência, de ebulição, que é a transição planetária. E você fala que alguns estão tendo uma última oportunidade na Terra. Todos nós estamos tendo uma última oportunidade na Terra. Nós estamos reencarnados aqui nesse momento sob um ultimato. Exato. Ou você progride ou você não volta. Nós não vamos ser chutados daqui. Nós só não vamos mais poder reencarnar nessa Terra que está melhorando. Porque aqueles que conseguiram fazer o seu progresso poderão permanecer. E se nós não conseguirmos acompanhar esse progresso, abandonando o nosso egoísmo, melhorando as nossas virtudes, desejando de fato sermos melhores, a gente não volta aqui não. E olha que essa Terra é bonita, né? A contribuição da Sônia aqui, ó. Temos muito que evoluir. Falar é muito fácil. Na prática, poucos indivíduos deixam o egoísmo de lado. Refletir é preciso, sair da comunidade e dos motivos do nosso egoísmo. Exatamente, né? Temos que sair, dar o primeiro passo, o segundo passo e seguir em frente. Na prática. Na prática. É a mesma coisa com o Evangelho de Jesus. Nós precisamos não só ler, só entender ou decorar, nós precisamos vivenciar ele. E é vivenciando ele que nós chegamos lá. Dá um bom dia também para o Silvio, lá de Florianópolis, a Terezinha, o Marcelo e a Nilva. Muito obrigado a todos. Chegamos mais um final de um programa, né? Agradecer a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Pedir lá para que colabore conosco, ir lá nas redes sociais, compartilhar, curtir, para que esse programa chegue mais longe. Ou as informações das casas também, né? Todas as casas hoje, a maioria tem as suas páginas no Facebook, no Instagram. Pedir para acompanhar, quem quiser interesse também, busque lá as informações das palestras, dos estudos que tem em cada casa, né? E também lembrar, Rony, que os nossos ouvintes, eles podem contribuir conosco no sentido da escolha dos temas. Então, quem tem interesse em ouvir sobre um determinado assunto,
pode ir lá nas redes sociais ou mesmo nas lives, sugerir temas para a gente abordar aqui nos programas seguintes. Não será de imediato esse tema abordado, porque como nós temos uma escala de 3 meses, né? Então, mas no futuro a gente sempre vai levar em conta essas sugestões. Na hora de fazer a escala, né? A gente precisa desses temas também. Fábio, muito obrigado pela tua companhia. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço a vocês e deixar um grande abraço e um bom final de semana a todos. Rafa, muito obrigado pela sua companhia hoje. Obrigado a todos, que tenhamos todos uma ótima semana. Obrigado a todos, obrigado João por estar aí no suporte. Que tenhamos um excelente final de semana, que Deus abençoe a todos.